Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Galera, mais uma aula. Aula passada nós vimos... O que nós vimos mesmo? A gente começou a apostila 2 com a aula 4, né? E a gente viu a questão de arcos e ângulos na circunferência e um conceito de potência de ponto, certinho? E na aula de hoje, uma aula bem importante sobre polígonos. Tem bastante conceito no final que vai ser usado posteriormente pela gente, tá bom? E vamos dar início, eu já vou mandar uma lista para vocês também dessa parte. E qualquer dúvida, sempre me procura pelo WhatsApp. Alguns alunos estão me procurando pelo WhatsApp. À medida do possível, eu tô conseguindo tirar a dúvida de todos. Às vezes eu demoro um pouco, confesso, mas é por causa da correria, eu acho que vocês imaginam, né? Para vocês, o número de aulas para assistir deve estar sendo corrido também. Então eu peço um pouquinho a paciência de todos para nesse momento, belezinha? Então vamos iniciar hoje, ó, nós estamos na apostila 2, aula 5, tá? E é a frente 3 ainda, a frente de geometria, certinho? Então vamos lá, o que é um polígono? O que vem a ser um polígono? O polígono, ele é uma figura plana formada por segmentos que são consecutivos. Então aqui eu desenhei para vocês um polígono. Esse segmento é o segmento AB, ele é consecutivo ao BC, consecutivo ao CD, até o DE, e aí eu fecho aqui no AE. Então eu formei esse carinha aqui que é um polígono. A palavra polígono, né, poli significa muitos, gonos, ângulos, então significa que ela tem muitos ângulos, tá? Então você pode ter um número de lados aqui do nosso polígono, um número de segmentos infinitos, tá bom? Então você pode ter vários polígonos. Tanto que a circunferência, ela é considerada de uma maneira bem grosseira, assim, que é um polígono com infinitos lados, tá certinho? Quais são os elementos do polígono? A gente tem ali, ó, o A, o B, o C, o D e o E, eles são os vértices dali daqueles ângulos, tá bom? Aqueles segmentos, como eu já disse, são os lados. Então você tem aqui nesse exemplo, número de vértices e número de lados igual. Eu vou escrever isso para vocês também. Outros elementos são aqui, ó, os ângulos internos, como eu falei para vocês. O A, o B, o C, D e E, eles são os vértices desses ângulos aí, ó. Nós temos os ângulos internos e se você prolongar cada um dos lados ali a partir de um vértice, você vai determinar os ângulos externos, que são esses daqui, tudo bem? Tanto faz o lado que você prolonga. Vou pegar o B aqui com a setinha como exemplo. Eu prolonguei o lado BC e o ângulo externo é o ângulo formado por esse prolongamento que eu fiz com o polígono, tá bom? Poderia ter também prolongado o lado AB, sem problema. É o mesmo ângulo, porque se eu faço aqui o prolongamento dele, vocês vão ver que os dois são opostos pelo vértice. Então, tanto faz a partir de qual lado você prolonga. Então, esses são os elementos principais do polígono. Ele é composto de vértices, lados, ângulos internos e ângulos externos. E você tem, além disso, a diagonal. Qual é o conceito da diagonal? Os lados, eles são formados por vértices consecutivos. Então, B e C são consecutivos, forma lado. B e A são consecutivos, forma lado. O B com o D são vértices não consecutivos. Então, quando eu ligo o B ao D, ou se eu ligasse o B até o E, eu teria diagonal. Eu não fiz todas as diagonais para não ficar bagunçado o desenho, só um exemplo. Mas o conceito dela é esse. É quando você pega dois vértices que não são consecutivos. Tudo bem? E aqui é bem legal você guardar isso, ó. Em um polígono, o número de vértices, o número de lado e o número de ângulos internos e externos sempre é o mesmo. Só muda a questão da diagonal, tá bom? O único polígono em que o número de diagonais vai coincidir com isso tudo é o pentágono, que tem 5 lados. O restante, o número de diagonal é diferente do número de lados, do número de vértices e também no número de ângulos, ok? Tanto que uma das fórmulas que a gente vai ver hoje é como calcular a quantidade de diagonais que um polígono tem. Então,
elementos principais do polígono, definição de polígono, tudo feita. Vamos prosseguir. O polígono, ele dá nome a alguns... desculpa, antes de ver a nomenclatura, é importante eu falar que tem duas classificações para o polígono. Existe o polígono que é convexo e o polígono que é côncavo. Eu até pus aqui na próxima. Mas é isso, acho que é bem legal a gente falar isso antes. Poderia ter invertido a ordem, mas enfim. Esse primeiro polígono aqui ele é um polígono côncavo e esse polígono aqui ele é convexo. Qual é a diferença do côncavo e do convexo? É esse vértice aqui, ó, que ele vem para a região de dentro do polígono. Tudo bem? A ideia do polígono côncavo é o seguinte. Se eu pego aqui e desenho um segmento de reta unindo quaisquer dois pontos, esse segmento não vai pertencer ao polígono, ao interior dele. Por exemplo, esse segmento aqui, ó. Se eu pego esse segmento aqui, ó, que eu ia ligar esse ponto com esse, olha lá, ó, não é todo o segmento que está dentro da região interna. Já no convexo, qualquer cara que eu una aqui dentro, ele sempre vai estar na região convexa, certinho? Então o côncavo ele sempre vai ter essa a boquinha aqui, tá bom? Sempre vai ter essa boquinha. E aí, como eu estava dizendo aqui anteriormente, a nomenclatura. Para dar nome ao polígono, vai depender da quantidade de lados, da quantidade de vértices, que a gente já viu que é igual. Então aqui são os nomes mais usados, né? 3 lados é o triângulo, 4 quadrilátero, e aí dentro do quadrilátero a gente já viu que tem alguns especiais, 5 pentágono, 6 hexágono, 7 heptágono, 8 octógono, 9 eneágono, 10 decágono, 11 undecágono, 12 dodecágono, 15 pentadecágono, 20 icoságono. Esses daqui são importantes saber o nome, porque ao invés de ele falar para você que é um polígono de 20 lados, ele vai falar icoságono. Os demais que não estão aqui, ele fala para você polígono de 14 lados, polígono de 31 lados. Então, mas esses a gente precisa saber. A gente já viu o que é o côncavo, o convexo, e tudo que a gente for trabalhar é sobre o convexo, tá? É o que mais cai. Todas as fórmulas valem para ele, que eu vou fazer na aula de hoje. Tudo bem? Então, primeira coisa, calcular a soma dos ângulos internos de um polígono. Aqui eu coloquei para vocês três exemplos. Eu tenho um quadrilátero, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, um pentágono, e aqui eu tenho um hexágono, certinho? E aí, o quadrilátero, a ideia para você calcular os ângulos internos, pensa comigo. A gente aprendeu que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, esse quadrilátero aqui, ó, eu consigo, a partir desse vértice, dividir em dois triângulos. Então, significa que se eu somar 2 vezes 180, eu vou ter a soma de todos os ângulos internos do quadrilátero. Então, é isso que eu estou escrevendo, ó. 4 lados, eu consegui construir 2 triângulos, a soma vai ser 2 vezes 180, 360. Pentágono, a mesma coisa, ó. A partir desse mesmo vértice, eu vou construir um triângulo, 2, 3. Então, ele tem 5 lados, 3 triângulos. Cada triângulo, a soma é 180. 180 vezes 3, 540. E o hexágono, a mesma coisa. 6 lados. Quantos triângulos que eu consigo? 1, 2, 3, 4. 4 vezes 180, 720. Então, vocês perceberam que para calcular a soma dos ângulos internos, você pega a quantidade de triângulos que eu consigo formar a partir do mesmo vértice, naquele polígono, e multiplico por 180. E aí tem uma relação bem importante. Olha, cara, olha nos 3 exemplos. O número de triângulos que eu consigo formar a partir do mesmo vértice sempre é 2 unidades menor que a quantidade de lados. Então, ó, 4 triângulos, 2. 4 menos 2 dá 2. 5 lados,
3 triângulos. 5 menos 2 dá 3. 6 lados, 4 triângulos. 6 menos 2, 4. Se fosse 7, 7 menos 2, 5 triângulos. Então, galera, a formulazinha chega nessa daqui, ó. O que é o n menos 2? É o número de lados menos 2, porque essa expressão vai me dar a quantidade de triângulos que eu tenho a partir do mesmo vértice, e aí eu multiplico por 180, porque cada triângulo é 180 graus. E aí eu descubro a soma dos ângulos internos. Beleza? Essa é a explicação do porquê dessa forma. Aqui o que a gente vai usar, que é o que interessa para mim, para você e para todo mundo. N menos 2 vezes 180, sempre vamos substituir aqui o N pela quantidade de lados que o polígono tem. Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês entenderem. Ó, a soma dos ângulos internos de um polígono convexo é igual a 2.340 graus. Então, significa que se você somar todos os ângulos, vai dar 2.340. Quantos lados tem esse polígono? Então, a gente vem aqui, ó. Ele disse, o enunciado disse, tá aqui, ó, que a soma é 2.340. A gente acabou de ver essa fórmula do SI. Ela é n menos 2 vezes 180. Então, através dessa expressão, dessa equação, eu vou calcular o valor do n. Então, ó, o que eu fiz? Eu passei o 180 que está multiplicando, dividindo, que é uma alternativa legal, ao invés de fazer a distributiva aqui. Então, vai ficar assim, ó, n menos 2, 2.340 dividido por 180. Aí eu resolvi essa divisão, que dá 13. Aí esse 2 que está subtraindo vem para cá somando. Então eu vou ter 13 mais 2, 15 lados. Então o polígono que tem a soma dos seus ângulos internos igual a 2.340 é o pentadecágono. É o de 15 lados. Certo? Dúvidas? Então belezinha. Deixa eu pegar só uma água aqui. Valeu. Espera aí. Saudades de vocês, hein? Vamos lá, vamos continuar. Soma dos ângulos internos, vamos ver agora a soma dos ângulos externos. Para isso, eu fiz um desenho aqui para vocês entenderem. Peguei um pentágono qualquer ali. O que é importante você saber? Eu não disse isso no começo, vou dizer agora. Quando você tem no mesmo vértice o ângulo interno com o seu adjacente externo, a soma deles é igual a 180. Olha lá, ó. Azão mais o Azinho, que é o externo, 180. Bzão mais Bzinho, 180. Isso para todos. Certinho? Então eu vou ter isso, ó. Azão mais Azinho, 180. Bzão mais Bzinho, 180. E vai ter pro resto todos. Ok? O que eu vou fazer com essas 5 equações que eu tenho ali? Eu vou somá-las. Então eu vou ter isso, ó. Vou somar elas. Quando eu somo Azão, Bzão, Czão, Dzão e Ezão, isso é o meu SI, é a soma dos ângulos internos. Quando eu somo Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho e Ezinho, isso é o meu SE, a soma dos externos, que é o que eu quero. Então eu vou ter essa expressão aqui, ó, o SI mais o SE é igual. E aqui eu estou somando 180 5 vezes. A gente acabou de ver que a fórmula do SI é essa, ó, n menos 2 vezes 180, mais o SE é igual a 900. No meu exemplo, e aí tanto faz, você pode pegar isso depois e fazer por um heptágono, por um octógono, que você vai ver que dá a mesma coisa. No meu exemplo, quantos lados tem o cara? 5, então eu vou substituir o n por 5 aqui, ó. Eu fiz a distributiva, tá? E agora eu vou substituir o n por 5. Galera, 5 vezes 180, a gente já não viu que dá 900 aqui? Então, esse 5 vezes 180 vai dar 900. E ele vai passar subtraindo aqui, ó. Então, eu posso cancelar. E aí, sobrou que menos 360 mais SE vai ser igual a zero, porque cancelou, né? Passa esse 360 para cá somando, eu vou ter que o SE é 360 graus. Ou seja, independente de qual seja o polígono, a soma dos ângulos externos é sempre 360 graus. Então a gente vai ter essa expressão sempre para a soma dos ângulos externos.
Certinho? Então vamos lá. Recapitulando esses dois últimos slides que a gente viu. SI é N menos 2 vezes 180. E o SE é 360 graus. Fechou? Tranquilão? Tranquilo mesmo? Então vamos lá. Aí, ó, falei para vocês lá do número de diagonais. Vamos calcular. Como calcular a quantidade de diagonais que o bicho tem? Então eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos. Eu peguei essa imagem e achei interessante da internet. Aqui eu tenho um quadrilátero. Ele tem 4 lados, 2 diagonais. Um pentágono. Ele tem 5 lados e 5 diagonais. Ele é o único dos polígonos que possui isso. Um hexágono, 6 lados, 9 diagonais. E um heptágono, 7 lados e 14 diagonais. Como que eu vou calcular o número de diagonais? A gente vai usar uma fórmula que é essa daqui, ó. N vezes N menos 3 dividido por 2. A gente vai pegar o número de lados, multiplicar por N menos 3 e vai dividir por 2. Essa daqui é a fórmula que mantém esse padrão aqui entre eles. Certinho? Aqui, ó, por exemplo, do heptágono. 7 vezes 7 menos 3 dividido por 2. 7 menos 3 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Vezes 7 daria 14. Então, essa é a fórmula que a gente vai usar para a quantidade de diagonais. Certinho? Beleza? Vamos ver um exemplo aqui para vocês entenderem. Em um polígono, o número de diagonais é igual ao quádruplo do número de lados. Quantos lados e diagonais possui o polígono? Então ele quer que você calcule quantos lados e quantos diagonais. O enunciado me disse que a quantidade de diagonais é igual ao quádruplo do número de lados. Então a gente vai ter essa expressão, ó. D, que representa a quantidade de diagonais, é igual a 4 vezes quádruplo de N, que representa o número de lados. Só que o D a gente já acabou de aprender a fórmula dela. Vamos substituir. É N vezes N menos 3 sobre 2. É igual a 4N. Eu vou passar esse 2 multiplicando aqui, ó. Então eu vou ter N vezes N menos 3 igual a 8N. Galera, como esse N aqui está multiplicando a expressão, eu tenho duas opções para fazer. Eu posso fazer a distributiva aqui, e aí eu vou cair numa expressão de segundo grau, e aí eu resolvo essa equação. Ou, para facilitar a minha vida, nesse caso, eu posso cancelar um N com N, ó. Porque como aqui está multiplicando, esse N que está multiplicando, eu posso passar para cá dividindo, e ele vai cancelar com esse N. Vai acontecer isso, ó. Vai cancelar os dois. E aí sobra para mim que N menos 3 é igual a 8. Então, 8 vai ser, vai somar com 3, eu vou ter 11 lados ali. Então, a primeira parte a gente já fez, ó. Quantos lados que possui? 11. Quantas diagonais tem o decágono, que é o polígono de 11 lados? Vamos lá, vamos substituir o N por 11. 11 vezes 11 menos 3 sobre 2. 11 vezes 8, porque 11 menos 3 vai dar 8, certo? 8 dividido por 2, 4 vezes 11, costuma dar 44. Ai, meu dedo foi rápido demais ali. Certinho? Então, um decágono, que é o polígono de 11 lados, ele tem 44 diagonais. Alguma dúvida? Tudo bem? Qualquer coisinha, dá uma pausada, volta um pouquinho. É o ideal para vocês estarem assistindo essas aulas. Tá bom? E pode mandar também para mim no WhatsApp. Continuando aqui, ó. Até agora a gente viu tudo sobre polígonos. E dentro dos polígonos existem os polígonos que são chamados de polígonos regulares. E aí entra no X da questão pra gente. O que é um polígono regular? Ele tem que ser convexo. Então não existe polígono regular côncavo, que tem aquela boquinha. Ele tem que ser equilátero e equiângulo. O que significa ser equilátero e equiângulo? Equilátero significa que os lados são congruentes, todos com a mesma medida.
Equiângulo significa que eles também têm um ângulo congruente. Todos os ângulos são iguais, tanto os internos como os externos. Exemplo, o triângulo equilátero, dentro dos triângulos, é o triângulo regular, porque os lados são iguais e os ângulos são todos iguais a 60. O quadrado, dentro dos quadriláteros, é o polígono regular, é o quadrilátero regular. Os lados são iguais e os ângulos são todos iguais a 90. Para os demais, a gente vai escrever sempre regular ali para dizer se ele é regular ou não. Então, pentágono regular. Então, significa que os lados do pentágono são todos iguais e os ângulos são todos iguais a 108, como por exemplo aqui. Hexágono regular. Os lados do hexágono são todos iguais e os ângulos também são todos iguais a 120 ali. Tudo bem? Sendo assim, pessoal, olha que da hora no hexágono aqui, no triângulo, no quadrado que fica isso mais nítido. Todos os ângulos internos são iguais. Então, no polígono regular, é possível calcular quanto que vale cada ângulo interno, porque todos são iguais. Ou seja, a gente pode ter uma expressão para o ângulo interno e para o ângulo externo. Como que eu vou calcular o ângulo interno? Aqui eu chamei o ângulo interno de I, ó, porque todos os ângulos internos vão ser iguais, e o ângulo externo eu chamei tudo aqui de E, que vai ser externo, tudo bem? Eu fiz tracejadinho aqui esse desenho, só para representar que pode ser um polígono com infinitos lados, tá? Como é que eu vou calcular o ângulo interno? Bem fácil. Por que que no triângulo equilátero cada ângulo vale 60? Porque a soma deles é 180 e eu divido por 3. Então eu vou pegar a soma dos ângulos internos do polígono que eu quero e vou dividir por n, que é a quantidade de ângulos que ele tem. E aí eu tenho essa expressão para calcular cada ângulo interno se o polígono for regular. O ângulo externo é a mesma coisa. Eu vou pegar a soma deles e vou dividir por n. Então eu vou pegar o 360, que é a soma dos externos, que a gente aprendeu na aula de hoje, e vou dividir por n. Essa fórmula aqui a gente vai utilizar bastante na aula, e ela é bem importante, certo? Vamos ver um exemplo disso? É importante ressaltar que essa fórmula e essa só são usadas se o polígono for regular ou se o cara falar que ele é equiângulo, que os ângulos são iguais. Só nesses dois casos, tá? Um polígono regular possui ângulo interno igual a 156 graus. Determine o número de diagonais desse polígono. Faltou o acento no número ali. Vamos ver? Eu fiz um esboço dele aqui, ó. Esse é o polígono. Eu não sei aonde que ele vai fechar, mas eu fiz aqui só um esbocinho. O enunciado falou para mim que o ângulo interno é 156. Então, esse ângulo interno é 156. Galera, para calcular o número de diagonais, eu não preciso saber o número de lados? Então, ó, sempre que for um exercício desse tipo, que é um polígono regular, e você sabe o valor do ângulo interno, usa essa dica para descobrir a quantidade de lados. Calcula o ângulo externo. A gente aprendeu agora há pouco que nesse mesmo vértice, se eu somar esses dois, tem que dar quanto? 180. Então, esse ângulo externo aqui, ele vai ser 180 menos 156. Olha lá, ó. O I mais o E tem que dar 180. Então, o E vai ser 180 menos o I, que é 156. Então, a gente vai descobrir que o E é igual a 24. E aí, galera, se você voltar aqui rapidinho, já volta aqui, ó. O ângulo externo não é igual a 360 sobre N, a gente vai usar essa formulazinha. A gente descobriu o ângulo externo e aí a gente consegue calcular o N, que é o número de lados. Olha aqui que lindo, ó. Olha lá, ó. E é igual a 360 sobre N. O E eu acabei de descobrir que é 24. Passo o N multiplicando, vai dar 24N igual a 360. E eu vou passar o 24 dividindo. Aí eu vou ter essa expressão. O N vai ser igual a 15. Então, o polígono regular
que o ângulo interno é 156 graus, é o pentadecágono. Ele quer determinar o número de diagonais, então a gente vai ter isso. Substitui o n aqui na fórmula da diagonal por 15, e aí eu vou ver que ele tem 90 diagonais. Certo? Dúvida? Então, toda vez que você tem o ângulo interno ou o ângulo externo, a melhor fórmula, porque é a mais prática, a mais fácil, é usar essa do ângulo externo do polígono regular para descobrir a quantidade de lados dele. Show? Bora? Quais são os elementos de um polígono regular? Que aí tem vários. Desenhei um polígono ali, ó. Todo polígono regular, ele está relacionado a uma circunferência que está inscrita e uma circunscrita a ele. A circunferência inscrita, que é a de dentro, ela é tangente ao polígono exatamente aqui nesses pontos, que são os pontos médios dos lados dele. E a circunferência circunscrita, ela passa pelos vértices do polígono. Tudo bem? Todo polígono regular, ele é circunscrito e inscrito por duas circunferências que elas são concêntricas. Esse centro O é o mesmo centro para a circunferência de fora como para de dentro. A gente viu isso na aula de pontos notáveis do triângulo, no caso especial do triângulo equilátero. Certo? Esse centro, que é o centro da circunferência, a gente vai dizer que ele é o centro do polígono também, tá bom? Esse centro, que é o centro das duas circunferências, é o centro do polígono. Se eu pego aqui esse ângulo, a gente viu na aula passada, com o vértice no centro, ele é o ângulo central. Esse cara aqui, que é o raio da circunferência maior, o raio da circunferência circunscrita, a gente vai falar que é o raio do polígono. Então, o que é o raio do polígono? É o raio da circunferência circunscrita a ele, a circunferência de fora. Aqui a gente tem um ângulo interno, tá? E aí vem esse elemento que é um dos mais importantes. Ele só existe no polígono regular. E ele é chamado de apótema. E aí, se você perceber no desenho aqui, o que é o apótema? Ele é exatamente o valor que sai do centro e vem até esse ponto M, que é o ponto médio do lado do polígono, e ele é ponto também da circunferência. Então, ele é o raio da circunferência inscrita. O apótema de um polígono regular, ele é o raio da circunferência inscrita. Tudo bem? E aí, sendo assim, tem três caras que você precisa chegar pertinho de vocês, precisa decorar e saber. Mas aqui não é somente decorar, eu quero te ajudar a pensar, para não ficar uma coisa que você esqueça depois. São três polígonos regulares que você precisa do apótema que a gente usa. É o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono regular. Então, primeiro vou começar com o triângulo equilátero. Galera, vai pausando, faz as suas anotações, isso é importante. Aqui está um triângulo equilátero, que a gente já viu um desenho parecido com esse. Ele está sendo inscrito e circunscrito por uma circunferência, ele é regular. Galera, a gente quer calcular o apótema. A altura, a gente já sabe a fórmula. É lado raiz de 3 sobre 2. E a gente já sabe a fórmula do apótema também. Lembra da aula de pontos notáveis? Esse centro do polígono, que é o centro da circunferência, em relação ao triângulo, também é o ponto onde está o baricentro. E o que a gente aprendeu sobre o baricentro? Que esse segmento aqui, ó, que representa o apótema, ele é 1/3 da altura. Então guarda,
O que é o apótema no triângulo equilátero? É 1/3 da altura. Tá aqui, ó. Aqui eu escrevi A3 para representar que é o apótema do triângulo. Tudo bem? Então ele é, ó, 1/3. Uma pessoa na missa só, ó, 1/3. Época de coronavírus, vocês viram que as minhas piadas eram... Não, mas enfim, não tem graça. 1/3 da altura. Então, se você multiplica essa altura por 1/3, você vai ter essa expressão. O apótema é L raiz de 3 sobre 6. Outra relação que é importante você saber é a seguinte. A parte de cima da altura, aqui, ó, que eu nem representei, mas que é o raio, ela é o quê? O dobro do apótema, justamente pelo baricentro. Então, ó, guardar essas expressões aqui, ó. Tá bom? Por que eu falei ajudar você a pensar? Você não precisa decorar essa fórmula L raiz de 3 sobre 6. Porque se você souber essa da altura e souber que o apótema é 1/3 dela, já era. Já era. Tá bom? Então o apótema do triângulo equilátero é 1/3 da altura. E aqui está uma relação entre o raio, esse é o raio do polígono, né? Que é o raio da circunferência de fora, e o apótema dele. Tudo bem? Quadrado é o mais tranquilão. Olha que bonitinho que a gente tem aqui no quadrado. Primeira coisa que me salta aos olhos aqui, ó. Esse cara aqui não é o diâmetro, e ele passa por aqui pelo centro. Ele também é a diagonal do quadrado. Então a gente vai ter essa relaçãozinha aqui, ó. A diagonal do quadrado, que a gente lembra que é L raiz de 2, é igual ao diâmetro da circunferência, que é a circunferência circunscrita. Então, esse daqui é o raio do quadrado, né? É o raio do quadrado, é o raio do nosso polígono. Então, o diâmetro é igual a 2 raios do polígono. Tá claro isso? E o que é o apótema? Bem fácil. Aqui, ó, eu formei um quadradinho. E esse quadradinho foi dividido ao meio, porque lembra que a tangente aqui, ó, no ponto médio, então o apótema do quadrado é a metade do lado. É um meio do lado. Então vai ser o lado dividido por 2. Então o apótema do quadrado, que é o A4, é o lado dividido por 2. Certo? E o último é o hexágono regular. Desenhei ele aqui para vocês. Vamos lá, conceitos importantes, você sabe. Todo hexágono regular, ele está inscrito e circunscrito. E ele é dividido aqui, ó, pelas suas diagonais, em 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. E ele é dividido exatamente em 6 triângulos equiláteros. Galera, foca só nesse triângulozinho aqui, ó, que ele é equilátero. Se ele é equilátero, então significa que o lado do hexágono e o raio do polígono, o raio do hexágono, são iguais. Então é a primeira relação que você tem que ver. O lado do hexágono com o raio do hexágono, com o raio do polígono, eles são iguais. Beleza? Foca de novo aqui comigo. Como é que eu calculo o apótema, bisteca? Isso daqui não é um triângulo equilátero? O apótema é exatamente a altura, Léo. Eu quero ajudar você a pensar. Então, o apótema do hexágono equivale à altura desse triângulo equilátero. Então, o apótema ele vai ter essa formulazinha aqui, ó. L raiz de 3 sobre 2. No lugar do L pode ser R também, tanto faz, porque lembra que o lado e o raio do hexágono são iguais. Então, o A6, que é o apótema, ele é L raiz de 3 sobre 2. Certo? Chega em casa hoje e conta pro seu pai essa novidade. Chega em casa... Não, você já tá em casa. É que eu costumo falar isso, né?
O apótema do triângulo equilátero é 1/3 da sua altura. O apótema do quadrado é a metade do seu lado. E o apótema do hexágono regular, como ele é dividido em 6 triângulos equiláteros, equivale à altura desses triângulos. Beleza, galera? Tudo bem? Então tá. Último conceito sobre polígono regular. Como o polígono regular ele tem o centro dele, que é o centro da circunferência circunscrita, quando você traça as diagonais, todas as diagonais, elas podem ou não passar pelo centro. E como que eu calculo qual é a quantidade de diagonais que passam pelo centro do polígono ou não? Vai depender se o meu polígono tem um número de lados par ou se ele tem um número de lados ímpar. Se por um acaso a quantidade de lados do meu polígono for par, o número de diagonais que passa pelo centro, eu coloquei aqui, ó, DC, diagonais pelo centro, equivale ao número de lados dele, quantos lados que ele tem, dividido por 2. É a metade da quantidade de lados. Tá certo? Ok? É a metade da quantidade de lados. Lembrando sempre que essa formulazinha aí dá o total de diagonais. Se for ímpar, o número de diagonais que passa pelo centro é 0. Never, nada, nunca. Certinho? Então, o número de diagonais que passa pelo centro, se o número de lados do meu polígono for ímpar, é 0. Coloquei um exemplo aqui para a gente tentar fazer. Um polígono regular tem o ângulo interno medindo 150 graus. Determine o número de diagonais que não passam pelo seu centro. Primeira coisa, a gente tem que descobrir quantos lados que esse cara tem. E aí a gente vai fazer o mesmo esqueminha que a gente fez alguns slides atrás para descobrir lá. Vamos usar esse ângulo interno. Ó, vou fazer o mesmo esboço. O ângulo interno vale quanto? 150. O que eu pedi para vocês mesmo agora? Calcular o ângulo externo. Quanto que vale o ângulo externo nesse caso aqui, ó? A soma deles tem que dar 180, então vai valer quanto? Isso, 30. Muito bem. Agora que eu sei disso, qual que é a fórmula do ângulo externo para o polígono regular? 360 dividido por n. Aí a gente descobriu que é 30. Troca o n com 30 de posição, vai descobrir que ele tem 12. Se ele tem 12, quantas diagonais esse cara tem? Jogo na fórmula, pá! Ele tem 54 diagonais. Eu quero calcular as que não passam pelo centro. Para calcular as que passam pelo centro, qual foi a fórmula que eu ensinei para vocês? Foi essa. O número de diagonais que passa pelo centro é a metade do número de lados. Se ele tem 12 lados, 12 dividido por 2, 6. Então, galera, 54 diagonais no total. Dessas 54, 6 passam pelo centro. Como ele quer saber as que não passam, diagonais que não passam pelo centro é o total menos as que passam. 54 menos 6, 48. Então, o número de diagonais que não passam pelo centro, nesse exemplo, é 48.
eu só usei essa expressão aqui, ó, porque o meu n deu 12, é par. Se por um acaso tivesse dado ímpar, presta atenção no que eu estou falando, o número de diagonais que passa pelo centro seria 0. Ou seja, o número de diagonais que não passa pelo centro seria todas de todo o total. Tá claro isso? Beleza? Bora fazer exercício? Então tá bom. Eita, aqui eu não fiz o esqueminha pra gente ver passo a passo. Que droga. Mas vamos ler o exercício. Esquece da resolução, hein? Calma aí. Um hexágono equiângulo tem como medida de seus lados 10, 12, 8, x e y. Nessa ordem, conforme mostra a figura. 10, 12, 8, 6 e y e o x. Ele quer o perímetro do hexágono. Ó, por que eu já coloquei que tudo é 120 aqui, ó? Porque ele falou que é equiângulo. Então a primeira coisa que eu fiz aqui foi calcular a soma dos ângulos internos, que dá 720. E aí eu peguei o 720 e dividi por 6, porque se trata de um hexágono. Certinho? Que vai dar 120. Alguma dúvida nisso? Tranquilão? Aí a gente tem essa informação. Eu só fiz isso porque ele disse que é equiângulo. Mas o foco dele não é só nisso. Ele quer que você descubra o perímetro. E aí pensa comigo, para calcular o perímetro, a gente precisa descobrir o x e o y. Então eu desenhei aqui, ó, agora um pouco maior o desenho, para a gente ver. E aí a ideia desse exercício é a seguinte, pessoal. Eu vou passar alguns segmentos de reta ali, ó, por alguns lados do triângulo. E aí eu já vou mostrar para vocês o porquê. Vou fazer isso, ó. Aqui pelo lado 10 eu passo uma reta, pelo lado x eu passo outra reta, e pelo lado 12 eu passo uma outra reta. Tudo bem? Aí eu formei um triângulo grandão, e formei 3 aqui, ó, pequenininhos. Por que você fez isso, Pister? Por causa disso, galera. Olha aqui nesse. Esse eu usei esse, porque ele tá maior, vai ser mais visível pra gente. Mas o mesmo raciocínio que eu vou ter aqui, eu tenho nesses outros dois triângulozinhos também, tá? Então acompanha comigo. Aqui é 120, não é? Como eu passei uma reta pelo x, eu consigo calcular esse ângulo aqui, ó. Ou até que eu coloquei o valor já, que vai ser 60. 120 mais 60 tem que dar o ângulo raso aqui, que é 180. A mesma coisa aqui, ó. 120 mais 60 tem que dar o ângulo raso, 180. Então eu descubro que aqui é 60 e aqui é 60. Quanto que vale a soma dos ângulos internos do triângulo? 180. 180 menos 60 menos 60 vai dar 60. Então essa pontinha aqui também é 60. Cara, esse triângulo é o quê? Equilátero. Então se aqui é y, aqui e aqui também vai ser y. Isso serve para o outro também, galera, ó, porque aqui é a mesma coisa. 60, 60, então aqui vai ser 60. Então esse triângulo é equilátero. 60, 60 e aqui também na pontinha vai ser 60. Então aqui é equilátero também. Então, ó, aqui 8, aqui 8, aqui 6, aqui 6. Olha lá. Ah, bisteca, mas e o valor do x e do y? E aí que vem a mágica. Quero mostrar aqui pra vocês. Deixa eu fazer só um bizuzinho aqui, ó. Vou pegar aqui. Vamos lá. Ctrl V. Aqui também é 60, como eu mostrei pra vocês. E aqui também é 60, como eu mostrei pra vocês. Certo? Quem sabe faz ao vivo. Isso, lá no final.
não era do jeito que eu esperava. Desculpa. Eu vou deixar eles ali, ó. Olha lá. A gente chegou nesse passo. O triângulo grandão também é equilátero, porque os ângulos do triângulo grandão também são iguais a 60. Então esse lado inteiro aqui, ó, que eu consigo somar todos, que dá 26, é igual a esse 26 e igual a esse 26. E aí agora acabou o meu problema. Porque se esse lado aqui é 26, se aqui é 10 e aqui é 6, 26 menos 16, eu vou descobrir que o y é 10. Se esse lado aqui inteiro vale 26, o y é 10 e aqui é 8, 26 menos 18, eu vou descobrir que o x é 8. Acabei de descobrir o valor do x e do y. Vocês entenderam por que aqui é 26, aqui é 26 e aqui é 26? Porque o triângulo grandão, ele também é um triângulo equilátero. O perímetro, então, ele vai ser x mais y mais 10 mais 6 mais 12 mais 8. Substitui o x e o y e soma, vai dar 54. E eu não lembro qual que era a alternativa correta. Certinho? Mas se eu sair aqui rapidinho, a gente vê é a alternativa D de dado, que é a alternativa correta dele, 54. Certo, meus amores? Tudo bem? Beleza? Fixação 2. Ele conta uma historinha aí pra você, que ele fala assim: as formas geométricas aparecem em vários objetos do nosso cotidiano. Observe a imagem abaixo, um relógio octogonal, objeto que fascina qualquer admirador de relógios. A soma das medidas dos ângulos internos de octógono, como da imagem anterior, é very easy, né? Ele quer o SI. Qual é a fórmula do SI? N menos 2 vezes 180. Octógono. Tem quantos lados o octógono? 8. 8 menos 2, 6 vezes 180, 1080. Letra B de bisteca. Beleza? Eu não coloquei um negócio aqui, mas daqui a pouco a gente vai fazer sentido. Um desenhista foi interrompido durante a realização de um trabalho e seu desenho ficou como uma figura abaixo. O cara interrompeu ali. Se o desenho estivesse completo, ele seria um polígono regular composto por triângulos equiláteros, não sobrepostos, com dois de seus vértices sobre um círculo, formando um ângulo de 40 graus, como indicado na figura. Olha lá, ó, os vértices em comum e entre eles o ângulo de 40 graus. E aí eles estão aqui, ó, dentro desse círculo, desse pedaço do círculo, formando um polígono aqui, ó. Com esses lados ele vai formar um polígono. Quando a figura estiver completa, o número de triângulos equiláteros com dois de seus vértices sobre o círculo é. Ele quer saber quanto que vai estar completo ali. Galera, ele não disse que é triângulo equilátero? Então você tem que fazer aquilo que a gente já aprendeu. Todos os ângulos internos do equilátero são iguais a 60. Eu vou fazer essa figura aqui para fora, ó. Tudo bem? Olha lá, tem um lado do triângulo, lado e lado. Se eu somar todos esses três ângulos aqui, eu vou descobrir que o ângulo interno do polígono que está sendo formado é 160. 60 mais 60, certo? 120 mais 40, 160. Então, ó, o polígono que está sendo formado aqui pelos triângulos equiláteros, o ângulo interno dele é 160. E aí eu quero descobrir quanto que vale o ângulo externo. Por quê? Porque através do ângulo externo eu consigo descobrir o número de lados.
E o número de lados vai me dizer quantos triângulos tem. Porque cada lado do polígono que eu estou formando é um lado do triângulo. Então, olha lá, ó, o ângulo externo vai ser 20. O ângulo externo é 360 dividido por n. A gente vai descobrir que o n vai ser igual a 18. Olha lá, ó. Substitui o ângulo externo por 20. Passa o 20 dividindo, vai dar 18. Então, no caso ali, na voltinha, ele vai ter 18 lados, ele vai ter 18 triângulos. Porque cada lado do meu polígono representa um triângulo. Alternativa correta, letra E. Certo? Show? 4. Um robô, caminhando em linha reta, parte de um ponto A em direção a um ponto B, que distam entre si 5 metros. Ao chegar ao ponto B, gira 60 graus à esquerda e caminha mais 5 metros, repetindo o movimento e o giro até retornar ao ponto de origem. O percurso do robô formará um polígono regular de... Então, ó, a ideia do robô é essa. Ele vai do A até o B. Certo? A distância entre eles é de 5 metros. Quando ele chega ali no ponto B, ele vai fazer um giro de 60 graus. Que nem eu fiz ali no desenho. E aí ele vai voltar a andar. Vai andar mais 5 metros. Quando ele chega naquele terceiro ponto, ele vai fazer a mesma coisa. Um giro de 60 e vai voltar a andar. E aí ele vai fazendo isso o resto da vida dele, até ele fazer ali o ponto A, até ele encontrar o ponto A. Ele quer que você diga qual é o polígono que vai formar. Ele quer que você diga quantos lados tem esse polígono. O que a gente vai fazer então? Ele deu esse 60, que é exatamente o meu ângulo externo. A gente está fazendo muito isso na aula de hoje. Através do ângulo externo de um polígono regular, eu consigo calcular o n, que é a quantidade de lados. Olha lá, ó, o ângulo externo é 60, ângulo externo é 360 dividido por n. Se eu substituo ali, eu vou ter essa expressão. 60 é igual a 360 dividido por n. Passa multiplicando e o 60 dividindo. 360 dividido por 60 vai dar 6. Então, quando o robô completar toda essa volta, quando ele chegar no A, ele vai formar um polígono de 6 lados. Certinho, galera? Exercício 5 e o último, que ele diz o seguinte: um projetista desenhou uma engrenagem dividindo uma circunferência em arcos de mesma medida. Em cada um dos pontos que dividem a circunferência, será desenhado um dente de engrenagem conforme mostra a figura. Esses pontos são vértices de um polígono regular, cujos ângulos externos medem 15 graus cada um. Quantos dentes terá essa engrenagem? Galera, isso daqui que ele está mostrando no desenho é um dente. Isso ele vai ser tirado de uma circunferência. Imagina uma circunferência grandona e aí você vai ter um polígono regular dentro dela. O vértice do polígono regular vai estar dentro da circunferência, certo? E aí, nesse vértice aqui, ele vai tirar essa engrenagem. Então ele vai ter uma engrenagem aqui, vai ter outra engrenagem aqui. Cada vértice ele vai ter uma engrenagemzinha dessa. E ele disse que o ângulo externo desse polígono, olha lá, ó, é igual a 15 graus. A gente acabou de fazer isso nos exercícios anteriores. Se eu tenho o ângulo externo, eu posso calcular qual é a quantidade de lados do polígono. Tudo bem? Então, E igual a 360 dividido por N. 15 é o E. Passa o 15 dividindo para descobrir o valor do N. Vai dar 24. Alternativa correta, letra D de dado. Certo, galera? Qualquer dúvida me procurem. Tudo bem? Estou à disposição de vocês. Por enquanto é isso.
certinho? Aula que vem a gente continua nessa frente ainda, na frente 2, e aí vamos ver como é que a gente vai fazer, tá? Eu vou soltar uma listinha para vocês lá no e-mail da turma, uma listinha referente a essa aula. Assim que acabar a aula eu já vou mandar a lista para vocês, então vocês vão ter hoje à noite ainda a lista de vocês, certinho? Ai, ai. Beijo enorme para todos, foi um prazer inenarrável estar com vocês.